E como que era essa sua rotina, que você, no passado, eu sei que você quase se profissionalizou no futebol. Sim. Conta aí pra nós, André. Foi até interessante que eu tava falando, meus pais trouxeram lá uma relíquia lá de casa, né? Tá. Minha mãe pegou um monte de roupa, agasalho, da época que eu jogava, e medalha, um monte de coisa, e trouxe aqui, e lavou, que tava tudo guardado, e falou, olha aqui, ó, e eu comecei, tava mostrando meu filho, né? A gente mostrando ali essa... E aí você começa a lembrar, né, de um monte de coisa. Então, eu comecei ali, comecei com 5, eu fui até os juniores, né, no futebol. E eu passei por alguns clubes, eu passei pela Portuguesa, passei pelo São Paulo, passei pelo Corinthians, passei pelo Palmeiras. Então, mas o meu forte, estava até falando do meu pai, eu falei, pai, a gente sabe que no final das contas, Deus traça o nosso caminho, né? Sim. Então, a Bíblia diz, o homem faz planos, mas a última palavra vem da boca do Senhor, ou seja, no final das contas, né, eu acredito que Deus ele me guiou por essa rota. Mas eu falei, meu pai, se eu tivesse ficado no futsal, talvez, né, a coisa, né, pensando, talvez seria diferente, porque meu forte sempre foi futsal. Só que hoje é diferente de, sei lá, 20 anos atrás. As pessoas elas partem mais pro futebol, ou futebol de campo, como alguns dizem, por causa da questão financeira, exposição e tudo mais. As empresas chegam para patrocínio. Isso, mas o meu forte mesmo foi futsal. Então, como eu disse, eu passei por esses clubes. Aí quando chegou bem na época da faculdade ali, que esse é o problema. Tem gente que o quê? O cara vai, o cara caminha, e chega um momento que ele vai ter que tomar uma decisão na vida. Porque se ele fica, passou ali dos... Hoje em dia, na verdade, 16 anos, tem gente, o Vinícius Júnior, 16 anos, o próprio Diego aqui, né, 16 anos já estava no profissional. Então, se você cruzou essa linha... O Ângelo Santos com 15? Então, você cruzou essa linha dos 17, 18, se você já não tiver encaminhado, ainda que seja para o mercado asiático, alguma outra coisa que você, ainda que não dê certo aqui no Brasil, parta para um outro lado, o cara vai ter que tomar uma decisão. Senão ele vai ter os seus 20 e tantos anos, aí ele vai correr atrás de alguma coisa, ou uma faculdade, ou uma profissão, e vai ser complicado, como a gente... via às vezes, né? Poxa, a pessoa patinando, e chega uma hora que, e aí, vai fazer o quê? Ele precisa tomar uma decisão. Então, eu tomei essa decisão nessa época que eu vi que não ia se consolidar algo. Então, eu tomei uma decisão para estudar mesmo. Como minha família ela vem toda da área do direito, e na época até eu havia conversei com meu pai e tal, até havia proposto partir para a área do direito desportivo, né? Que era a minha intenção lá no início da graduação. Então, eu parti para estudar e abri mão disso. E acredito que foi a escolha mais assertiva, né, uma boa escolha, que esse é o problema. Tem gente que chega nessa fase e ele erra. Se ele erra no timing, ele pode ter frustrações. Ter frustrações.